Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Caso Arthur Jorge. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, entre muitos aspectos a serem observados com relação à situação do treinador, surge um detalhe importante que pode fazer, por que não, com que Arthur Jorge permaneça no Glorioso. E mais, falo também sobre Cucho Hernandes, centroavante colombiano de 25 anos, que joga hoje na MLS, e segundo um jornalista brasileiro e um jornalista estrangeiro da ESPN, interessa ao Fogão. Pois é, galera, ontem o empresário do Arthur Jorge respondeu ao André Hernan, lá no UOL, sobre propostas para o treinador. Vou colocar na tela porque eu quero cruzar com a nota oficial que o Botafogo soltou para entendermos melhor até aquilo que foi falado pela ESPN, uma matéria que saiu ontem ou anteontem na ESPN sobre o interesse de outros clubes no Arthur Jorge, o interesse do treinador também e tudo que acabou fazendo com que o Botafogo se chateasse muito. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Seguinte, primeiro, o empresário do Arthur Jorge. Vamos revezar, tá, galera? O empresário de Arthur Jorge diz que o clube sempre soube das ofertas. Aspas para ele. Até agora não temos acordo com ninguém. Ele é técnico do Botafogo, fecha aspas. E aqui é o seguinte: ele falou para o UOL: tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Opa, atenção. Já na semana da final da Libertadores, avisamos que o Arthur Jorge havia recebido mais 3 ofertas: uma do México, uma da Europa e outra do Catar. Passamos tudo para os dirigentes do Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão, assim não haveria uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas. Então ele diz que tiveram uma primeira oferta em outubro e depois uma oferta do México, uma da Europa e outra do Catar, e que eles passaram tudo para o clube. Só que na nota oficial, o Botafogo diz o seguinte, meus queridos, minhas queridas, não tem conversa. Arthur Jorge tem contrato até o final de 2025. Olha só. Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Arthur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos. Primeiro ponto, o Botafogo não desmente a matéria da ESPN. Até porque a fonte de primeira linha lá para a ESPN, então não teria como o Botafogo desmentir, se é que vocês me entendem. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. 2. O Botafogo não deu o seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Ou seja, por mais que clubes tenham falado com Arthur Jorge, com o staff do treinador, o Botafogo não deu permissão para isso. E o técnico tem contrato com o Glorioso até o fim de 2025. Mas vamos ser justos, vamos voltar à nota não, a resposta do empresário do Arthur Jorge para o André Hernan lá no UOL, porque tem outra situação importante aqui. Houve sim uma reunião depois da Libertadores, comigo, Alessandro Brito, e Pedro Martins. Alessandro Brito, agora diretor esportivo do Botafogo, Pedro Martins, diretor de futebol, onde expliquei em detalhes que os 3 clubes interessados estavam dispostos a pagar a multa rescisória do treinador. A informação seria então repassada ao John Textor, como ele próprio chegou a revelar à imprensa. Qual foi o feedback? Até o momento, nenhum. Isso não é uma crítica, é somente uma constatação. O Botafogo não é obrigado a fazer nada. Estou apenas a informar a verdade, porque ele tem contrato, teve a reunião. Fabi, por mais que os outros clubes não tivessem pedido autorização para o Botafogo, houve uma reunião. Então o Botafogo sabia, o Alessandro Brito e o Pedro Martins se reuniram com o staff do treinador. Pois bem, galera, por mais que essa reunião tenha acontecido, o fato é que o Arthur Jorge falou à imprensa sobre valorização. Agora eu estou falando sobre o que o Arthur Jorge falou em entrevista, para todo mundo ver. Ele falou sobre valorização, ele falou sobre proposta, mas o Botafogo paga muito bem a ele, como diz a nota oficial, vamos voltar a ela, do clube. O treinador ganha muito bem. Aqui, ó, 3.
Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. E daqui a pouco eu volto a este tópico, galera. Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Porque o Arthur Jorge, galera, deu entrevista falando sobre valorização, falando sobre propostas na mesa e tudo mais. A nota do Botafogo é muito clara. O Arthur Jorge falou em valorização na mídia. O Botafogo falou que deve ser conversado internamente, que ele é muito bem pago. Tão bem pago que meu amigo Matheus Medeiros apurou isso aqui na noite de ontem. Vamos montando quebra-cabeça, galera. Detalhe, não quero jogar ninguém contra o treinador, porque, como eu disse, vai surgir uma situação que pode indicar permanência, certo? Tem um detalhe aí que pode indicar permanência, isso seria muito bom para o Botafogo em campo. Fiz uma consulta sobre quanto teria sido o bônus do Arthur Jorge por ganhar o Brasileiro e Libertadores, como diz o item 3 da nota oficial do Botafogo. Lembram que eu falei que voltaria ao item 3? Pois é. Segundo soube, o Arthur Jorge ganhou 13 milhões de reais por ter vencido os torneios e se tornou o treinador mais bem pago do Brasil. Aqui o Matheus ainda complementa em 2024, superando o Abel Ferreira. Já ganhava muito bem, e esse bônus de 13 milhões pelo ano de 2024, muito bom, com título de Libertadores, título de Campeonato Brasileiro. Méritos do Arthur Jorge, comissão técnica, toda a equipe, todo o corpo diretivo. Legal, valorizado, ganha muito bem, ganhou mais um bônus robusto, como a gente costuma dizer, aqui no canal Fabiano Bandeira. A Aline Nastari, jornalista extremamente competente, como é a Roberta Barroso, aqui não estou falando dos veículos que têm erros e acertos, mas são veículos importantes de comunicação, TNT, Esporte e também a ESPN, mas as jornalistas, eu conheço as duas, são excelentes profissionais, tanto a Roberta Barroso quanto a Aline Nastari, as duas respeitam muito o Botafogo. Olha só o que a Aline Nastari disse em parte da cobertura que fez também. Seguinte, galera, sob o ponto de vista do Botafogo, o Arthur Jorge já é suficientemente bem pago. Arthur e sua equipe receberam no fim do ano um bônus de 2 milhões e 700 mil euros, o que corresponde a mais de 17 milhões de reais pelo trabalho feito, somando aos vencimentos do ano. Somando aos vencimentos do ano. Então, o Matheus falou de 13 milhões para o Arthur. Aqui, Arthur e equipe recebendo mais de 17 milhões juntos, pelas conquistas, pelo ano de 2024. E ela continua. A equipe técnica custou ao Botafogo em 2024 mais de 5 milhões e 200 mil euros, o que daria mais de 33 milhões de reais. Eu não gosto de entrar em valores quando falo sobre profissionais do futebol, isso é muito pessoal, muita gente fala sobre isso, mas em alguns momentos é necessário. Eu não falei aqui sobre o salário do Arthur Jorge, mas é porque eles ganham muito bem e falaram na mídia em valorização, em propostas, com contrato até o final de 2025. No caso, o Arthur Jorge falou. Então, o Botafogo está vendo um desgaste acontecer, não por culpa do clube. Se o clube tem um treinador com contrato até o fim de 2025, ganha as competições, sai de férias tranquilo, surge um burburinho, um desgaste por conta de valorização quando o clube paga muito bem, a culpa não é do clube. Desculpa, a culpa não é do clube. Fabi, e o detalhe, você falou sobre uma possível permanência do Arthur Jorge. O detalhe, galera, tá aqui também no que trouxe a Aline Nastari, mais uma vez, sobre um movimento que pode acontecer por parte do clube. Isso é legal. O futuro do treinador com o Glorioso não está definido, mas há uma sensação de que as últimas atitudes dificultam a permanência. Eu falei isso para vocês recentemente. Ainda assim, o Botafogo fará um movimento de procurar Arthur Jorge pessoalmente para conversar nos próximos dias. Opa, tá aí o detalhe. Ainda assim, o Botafogo fará o movimento de procurar Arthur Jorge pessoalmente para conversar nos próximos dias. Mas, Fabi, não teria uma reunião entre o
Textor e o Arthur Jorge, o clube e o Arthur Jorge, em dado momento, essa reunião não estava certa de acontecer. Não estava certa de acontecer. E a gestão do Botafogo muito aborrecida com tudo isso. Agora a Aline informa que nos próximos dias o Botafogo fará o movimento de procurar Arthur Jorge pessoalmente. O Textor costuma ser muito prático nesse tipo de situação. Então, pode ser que ele chegue e converse, não tendo proposta oficial, como revelou o empresário do Arthur Jorge, eles vão ter que ser profissionais, passar tudo isso a limpo. Vai continuar? Vai permanecer? Permanece. Ganha o que ganha muito bem, vai ficar ganhando isso aí até o final do contrato. Se chegar uma proposta oficial, que chegue primeiro para o clube e a gente conversa. Beleza? Vamos planejar o ano que vem. E a torcida? Seja feita uma comunicação muito boa por parte do clube, do staff do Arthur Jorge, para que a torcida não tenha nenhum tipo de restrição ao treinador e ao trabalho dele e da comissão técnica competente, o Arthur Jorge é. Então, eu me mantenho equilibrado aqui, não sei o que vai acontecer, mas estou tendo muito cuidado. Quem viu a live ontem, hoje tem live, hein, galera, na parte da tarde, 15h30, 15h45. Quem viu a live ontem com meu amigo Gustavo Barreto, viu que eu tive muito cuidado para abordar o tema, porque é algo extremamente importante para a sequência do Botafogo. Se sair que o Botafogo ache um outro treinador, ainda melhor que o Arthur Jorge, que vença e que seja campeão, mas se não sair também, que o Botafogo caminhe muito bem sob o comando do técnico português. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas atenção aos fatos. Eu fiz questão de cruzar a nota com o que falou o empresário, com as informações da Aline, do Medeiros, para entendermos tudo dentro de um contexto. É importante. Pessoal, deixa eu falar sobre o Cucho Hernández, que interessa ao Botafogo. Deixa eu colocar aqui na tela os jornalistas que falaram sobre o tema inicialmente. Primeiro aqui o João, mais cedo. Centroavante colombiano Cucho Hernández, do Columbus Crew, um dos alvos do Botafogo para 2025. Cucho é um dos nomes mapeados pela diretoria do Glorioso para suprir uma possível saída de Igor Jesus e Tiquinho Soares. Sondagens já foram feitas. Galera, o Cucho fez em 30 jogos na atual MLS 19 gols e deu 11 assistências. 30 participações em 30 jogos. Nos últimos 2 anos, 2023, 2024, o Cucho Hernández, em 76 jogos, participou de 73 gols, 50 gols e 23 assistências. O Julian Capera, da ESPN, jornalista colombiano, diz o seguinte, ó, Botafogo e Monterrey do México, vice-campeão mexicano, perdeu recentemente para o América do México por 1-0. André Jardine, treinador do América do México. Então, aqui, ó, Botafogo e Monterrey estão interessados em Juan Camilo Cucho Hernández. Em 93 jogos pelo Columbus Crew, desde quando chegou lá em 2022, o Cucho Hernández tem 84 participações diretas em gols. São 58 gols e 26 assistências. Ele que já jogou na Premier League, ele que já jogou o Campeonato Espanhol com 25 anos. E agora está na MLS. Jogador de qualidade, sai da área, abre espaço, não é tão rápido, mas um jogador que finaliza muito bem, coloca companheiros na cara do gol. Gosto dessa movimentação. Se o Botafogo trouxer, vai ser muito legal. Acho que se encaixa no perfil. Notícia que vem de um jornalista brasileiro e de um jornalista estrangeiro da ESPN. É importante, então, observar também o cenário nos próximos dias. Eu gosto, se vier, creio que possa fazer um grande papel aqui no Botafogo, faz gol de tudo que é jeito e também, como eu disse, dá belíssimos passes para os companheiros, além de gerar jogo. Sai muito da área, gera jogo, consegue participar bem na zona ofensiva. Cucho Hernández, colombiano, 25 anos, já com rodagem, com experiência e muita qualidade. Galera, só para a gente fechar, é importante que entendamos o seguinte: vamos curtir o final do ano. É claro que o Botafogo precisa olhar para frente, mas se a gente entrar nessa loucura de começar a se preocupar muito e não curtir o que aconteceu recentemente, não adianta de nada o futebol. O futebol não fica leve. Fabi, mas tem que ter cobrança, é clube grande. Tem que ter. E vamos fazer as cobranças dentro dos parâmetros normais. Claro,
Mas o Botafogo ganhou uma Libertadores, ganhou um Campeonato Brasileiro depois de muito tempo. Um time que ganhou esses 2 títulos pesadíssimos em 8 dias. Tem time aí que está há muito tempo sem ganhar título importante, time grande. Vamos pensar no processo. Só o canal Fabiano Bandeira está aqui falando a respeito do Botafogo desde 2020, sonhando com a SA, apurando sobre a SA, depois SAF, aí vira SAF, aí tem um processo gradativo, aí há um tempo falando, o Botafogo vai buscar gradativamente o protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano. E chegou. E os seus encontros com seus amigos para ver o jogo, no estádio Newton Santos, quem não mora no Rio de Janeiro, no churrasquinho, o encontro com a família para ver o jogo, para torcer. E aquilo que você ia pensando ao longo da temporada, aquela construção na sua mente, vamos ganhar tal jogo, vamos passar do Palmeiras nas oitavas, vamos passar do São Paulo nas quartas, Peñarol, vamos ganhar, vai 5-0. Final da Libertadores, que dia, que sonho, 30 de novembro. Fabi, mas eu quero viver mais dias como 30 de novembro e 8 de dezembro. Eu também, mas está muito perto, curta, seja feliz. Viva o Botafogo, vencedor, atual, clube maravilhoso, gigante. Botafogo sempre foi gigante, agora é um gigante que tem uma história lindíssima, muitos ídolos, e também as taças, que no contexto atual são muito importantes. Curta isso. Lembre do processo, cada jogo que você foi, cada jogo que você assistiu, o que você fez, o que você pensou. Leveza, tranquilidade. Aqui a gente vai falar sobre o Botafogo diariamente, vai pensar no futuro. Olha aí, fizemos o trabalho aqui agora sobre o Arthur Jorge, fica ou não fica? A informação que vem de fora também sobre o centroavante, mas não é por isso que a gente vai ficar no desespero. Ah, o botafoguense não tem um dia de paz. Tem sim. Esteja em paz. Esteja feliz. Esteja satisfeito com o que você está vendo. Não estou falando sobre gestão, sobre o Textor, sobre o Arthur Jorge. Estou falando sobre o Botafogo, sobre você, sobre a torcida, sobre quem é e quem faz o glorioso. Nós somos o Botafogo. Então, o botafoguense tem dia de paz, sim. Não tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem um monte de time passando vexame por aí. Não é o caso do Botafogo. O Botafogo é campeão. O Botafogo é vencedor. O Botafogo tem mentalidade vencedora. O Botafogo tem torcida maravilhosa que lota mais Monumental e lota o Newton Santos no mesmo dia. Esse é o Botafogo, curta. Seguimos por aqui, todo mundo se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, dando aquela moral no canal Fabiano Bandeira. Vamos passar logo dos 54 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos juntos, galera. Saudações alvinegras. Valeu, fui. Fogo!